Olá, Rio Avistas, mais uma vez estamos cá no espaço do Rio Avíssimos. Antes de começarmos, queria pedir-vos para subscreverem o canal, por favor, se é a primeira vez que estão por cá. Se não for, peçam a quem está convosco para subscreverem, dão aí uma forcinha. Hoje vimos discutir o jogo de hoje, correu hoje à tarde. Alverca 1, Rio Ave 1, golo do Rio Ave apontado por Clayton após uma assistência do Brossai. Conversar. Brossai. E por acaso até golos semelhantes, sendo que o golo do Alverca foi de bola parada, mas foi apontado pelo ex-Rio Avista, Sandro Lima. Hoje temos uma estreia, Daniel Campos Silva, já conhecido aqui do canal, mas no Rio Avíssimos é a primeira vez. Antes de passar a palavra, gostava de deixar só a minha perspectiva relativamente ao jogo. Acho que nós tivemos em quase todo o jogo a mortos, fomos permissivos mais uma vez, permitimos que eles jogassem, não tivemos grande reação sobre a bola, à exceção de um período já no fim do jogo, já após eles terem empatado o jogo. Nós aí sim tivemos em cima da bola, em cima das segundas bolas. De resto, durante todo o jogo fomos passivos. Tivemos algumas exibições que deixaram um bocado a desejar, mas falarei disso um bocado mais à frente. Uh, e o Alberca aproveitou bem. O Alberca jogou o que nós deixamos jogar. Daniel, bem-vindo. Não sei se concordas com a minha análise. Estou a dizer qual é a tua perspectiva. Olá, obrigado. Boa tarde. Sim, concordo genericamente. Eu apontei aqui no caderno os períodos de tempo em lógicas de 15 minutos e basicamente aquilo que eu vi foi que o Rio Ave só teve por cima uma vez. E coincide mais ou menos com a questão do golo, embora pronto, o meu partido em campos de 15 minutos não bate 100% certo, mas entrada inicial do domínio do Alverca, depois nós conseguimos recuperar ali por volta do minuto 20, chegámos ao golo aos 34 e, como eu costumo dizer, tirámos a ficha e a partir daí foi dando Alverca com alguma intensidade do Rio Ave ou pura e simplesmente Alverca, mas eu dividi isto em seis partes, cinco são do Alverca, uma é do Rio Ave. Nato, qual é a tua. Como é que tu Sim, viste o jogo? Eu sei que não gostaste muito. sim, foi um jogo um bocado lento, da primeira parte, muito morno, tanto o Alverca entrou melhor. Rio Ave depois equilibra e tem ali dois bons lances do André Luiz, dois lances perigosos, mais um que não chegou a rematar em que o adversário chega primeiro, e ele já estava quase isolado. E depois acabamos por marcar com um gol de Clayton, no cruzamento do Brossai, como disseste. Mas depois o Alverca, quando voltou a ficar por cima. Na segunda parte, depois 20, 25 minutos só deu a Alverca, o Rio Ave não conseguiu fazer nada. Só Tiros também não fazia nada. Eu olhei para o banco a ver o que é que ele podia fazer, mas também não me veio nenhuma ideia à cabeça, porque nenhum dos jogadores me dava alternativas ou segurança de que algo fosse mudar. E depois o Brabec acaba por fazer ali uma falta desnecessária, frente que o jogador de Costa junto à linha lateral faz uma falta desnecessária e num lance de bola parada o Alverca consegue chegar ao empate e ressuscitou. Portanto, ali, nos 5 minutos antes disso, o Rio Ave já tinha conseguido equilibrar o jogo e já estava mais em cima do Alverca. E depois esse lance do Brabec, acho que fez ressuscitar o Alverca com esse gol do empate. Portanto, na parte final, deu mais Alverca. O Rio Ave tentou 2 ou 3 vezes por André Luiz, já muito desgastado, ainda tentar lutar contra a maré, mas tentar ainda conseguir o gol também da vitória. Mas acho que se aceita. Acho que o empate é o resultado justo. Podíamos ter perdido. Com muita sorte podemos ter ganho, mas acho que o empate aceita-se. É, eu concordo com as vossas análises. Eu acho que o Rio Ave mostra-se capaz de fazer mais, mas no entanto passa todos os jogos a fazer muito pouco. Eu, curiosamente, estava aqui a espreitar as estatísticas do jogo e o jogo até parece que foi mais ou menos equilibrado. Temos 57% de posse de bola para o Alverca, os restantes para nós.
15 remates do Alverca, 11 remates para nós, e depois é engraçado que na segunda parte nós temos 7 remates, e eu vi o jogo na íntegra e confesso que não me apercebi destes 7 remates na segunda parte. Talvez estejam aqui refletidas aquelas tentativas um bocado mais com o coração no fim do jogo. Abordando um bocado os lances de modo, o jogo de modo individual, um bocado injusto por vezes fazer individualização, mas parece-me que o Chamorro teve a segunda oportunidade e não se mostrou seguro, embora ele não considere que ele tenha propriamente culpa no lance do gol, ele não se mostrou propriamente seguro. O Nelson Nabi também foi muito. Também não esteve seguro, assim como o Petrasso. O Petrasso teve lá um lance em que ele, sem dúvida, agarrou o jogador do Alberca dentro da nossa grande área. Eu não sei se o jogador do Alberca tinha condições de disputar a bola, porque se tivesse, era um penalti claro, que não sei se ficou ou não por assinalar, porque não via repetição. Os piquitos, Mesmo não tendo, quando foi segurar a bola, sendo falta é Sim. penalti na mesma. Não é, não não é necessariamente. critério. Não necessariamente. O que eu estava a dizer agora, o Spikic para mim foi o último a entrar, foi o último a entrar, não, entrou na segunda parte e foi o pior jogador em campo. Não segurou nenhuma das bolas que lhe chegou, ou melhor, não segurou 98% das bolas que lhe chegaram e a bola que segurou fez um passo para trás, ainda conseguiu fazer uma falta num lance que está mais ou menos controlado. Uh, o melhor em campo, os melhores. O Pullman não teve mal, o Aguilera não teve mal, o Clayton marcou o golo, o André Luiz também se mostrou na procura de algo mais, mas eu acho que o Brabeck foi mesmo quem teve, embora ele esteja ligado ao gol sofrido, eu acho que no resto da partida ele foi o melhor jogador do Rio Ave em campo. Eu sei que o Renato não concorda comigo e gostava de saber qual é a opinião dele. Sim, eu percebendo, vou pôr no melhor, ponho o André Luiz, que apesar de ter sido o Cleiton a marcar o golo, acho que o André Luiz foi quem mais lutou, portanto, o Cleiton, à parte do golo, pouco mais fez durante o jogo. O André Luiz teve ali duas oportunidades ainda antes de marcarmos e depois na segunda parte, também nos minutos finais, foi ele que tentou remar contra a maré, já um pouco desgastado. Mas eu punho precisamente no pior o Brabec, não pela exibição total em si, mas por aquele lance especificamente do golo, a falta que é necessária e depois o próprio lance do golo. É ele e outro jogador que estão um à frente, outro atrás do Sandro Lima, portanto, e deixou-no saltar ali à vontade. Acho que são erros que falha de concentração que custam caro. Neste caso, custaram 2 pontos. Não sei se queres abordar a abordagem do treinador. Antes de passar por ti, eu esqueci-me do treinador. Eu acho que o treinador teve mais uma vez mal. Eu não morro de amores por ele. E ele, para além das substituições que não fez para agitar o jogo, poderia ter mexido no sistema, poderia, não sei, os jogadores vão lá para dentro e fazem o que ele manda, por isso, se o Spikic não é intenso a defender, será porque alguém lhe diz que opá, a tua prioridade é atacar, suponho, algo assim do género. Mas o que eu acho mesmo pior foi a substituição nos últimos minutos, quando fez entrar Papa Canelos, quando fez parar o jogo nos últimos minutos para fazer entrar um jogador, quando nós estávamos a desperdiçar 2 pontos, quando precisávamos ir atrás do resultado. Não sei se tens alguma coisa a dizer relativamente ao treinador, Renato. Uh, não, o treinador, portanto, em termos das substituições, como eu disse, quando estava o Alberto em cima de nós, eu olhei para o banco e não sabia o que é que havia de fazer, por isso. Compreendo que possa faltar aqui. Todos os jogadores devem ter qualidade, mas ainda não demonstraram quem é que pode ser a solução para desatar estes jogos quando algo está a correr mal. Como é que vamos dar a volta ao jogo? Ainda não percebi quem é que nos pode saltar do banco para resolver isso. Muito bem. Daniel, a tua avaliação individual? Sim, eu aproveito a dica do Chamorro, que foi uma novidade e de facto ele não teve ali alguns momentos inseguros, mas também é verdade que nos tira ali um gol sofrido, portanto, foi, foi tímido, mas não comprometeu. Talvez teria que ver o lance melhor no gol sofrido,
tendo em conta que é uma bola parada, não sei se ele não devia ter atacado a bola. Porque ele nem sequer falha, ele não ataca a bola. Ele espera para ver o que é que vai sair do cabeceamento do primeiro poste. Não sei se ele podia ter atacado a bola, tinha que ver com mais cuidado. O meu outro destaque vai para a questão do Lomboto. O Lomboto sai de titular no último jogo. É verdade que ele não acabou o jogo, mas foi titular. O colega dele, o Panzo, foi expulso nesse jogo e ele acaba por sair do 11 para entrar o Abe e o Patrasso. Não é que nenhum deles tenha comprometido, o Abe levou ali algumas críticas do comentador da Sport TV, penso que era o Beto, da questão de tocar demasiadas vezes na bola quando estava em posse e se pôr em caminhos apertados, tendo a concordar, mas naquilo que é o trabalho estritamente defensivo, acho que não comprometeu. E depois ele tem a vantagem de ser esquerdo. E quando nós temos não sei quantos, temos seis, salvo erro, centrais, ou sete até, centrais no plantel, eu sempre estranhei porque é que o central com o pé esquerdo não jogava. Jogou hoje, vamos ver se era uma questão física, uma questão tática e vamos ver por onde é que ele o leva. Depois concordava que o Brabeck foi sem dúvida o melhor em campo, exceto no erro. Ele faz a falta, também está na falha de marcação, e entre ele e o colega atrás, e isso penaliza-o. Acho que o Pollman e o Aguilera mostraram porque é que este jogo correu um bocadinho melhor. O Aguilera joga para a frente, faz passos para a frente, tenta tirar adversários do caminho e transportar a bola, e acho que isso levou alguma coisa a mais. O Pollman também associa-se mais no jogo interior e acho que ajuda a equipa a segurar a bola um bocadinho mais à frente. Hum, não percebo muito bem a questão do Spikic. Foi um jogador que entrou muito bem no início da época e aquilo que eu mais registava era a capacidade defensiva dele. Também teve aquele jogo no Aroca que faz o golo e está ali envolvido no lance de uma das assistências, acho eu. Entrou muito bem, defendia e agora não faz nada. Não ataca, não defende. É um jogador que parece divorciado da equipa. É muito estranho o caso do Spikic, como é estranho a saída do Pollman, porque depois entra o Spikic e não faz melhor, não faz diferente, não se percebe qual é que é a intenção do treinador. Uma coisa interessante é que o nosso golo é aquele cruzamento. E 2 minutos antes tinha havido um cruzamento praticamente igual, que nesse caso deu fora de jogo, até porque o Cleiton adiantou-se mesmo, porque se ele tivesse atrasado, ele levou com a bola nas costas. Ele se tivesse atrasado, se calhar tinha marcado naquele. Portanto, a equipa mostrou ali um padrão, uma ideia, e por isso simplesmente a seguir desligou. E eu acho que o nosso problema não são os jogadores, o nosso problema é a equipa. E é a forma do Sotiri jogar. E é isso que eu não entendo. Não entendo a questão do Papa Canelos. Nós nem com o Papa conseguimos ganhar um jogo. Pá, é complicado. E eu imagino que ele é muito difícil para o jogador entrar naquele momento. Estavas a falar que são coisas que não se fazem. O Ronaldo ficou muito chateado no Manchester por causa de uma situação dessas. Ele eventualmente pode agradecer porque é capaz de receber o prémio do jogo. Se calhar outros jogadores podem estar no banco chateados porque não vão receber esse prémio. Mas toda a gestão que ele faz do plantel é muito esquisita. A questão do Lombote é esquisito, um central com o pé esquerdo é esquisito. Depois a questão do Spikic Spallman, na relação que ele tem tido com os dois, é esquisito, ele não aposta em nenhum em particular, anda sempre ali a ver qual dele tem que tirar um coelho da cartola. E temos depois, para finalizar, a dependência do André Luiz. Eu acho que ele acaba por ser o melhor em campo, mas eu tenho sempre muitos problemas com este jogador, porque eu acho que ele é o que tem mais potencial. Eu acho que ele foi contratado pelo SAD na ideia dele poder ser o próximo Rafinha, mas acho que lhe falta a raça de correr atrás do adversário. Eu não aceito que um extremo saia aos 90 minutos, hum, porque rebentou, e ali já tinha rebentado, mas 5 minutos antes ele andava a querer tirar as bolas todas, a fazer piques, quando não correu para defender. Hoje nem foi muito saliente, mas isso acontece noutros jogos. E eu acho que, principalmente quando estamos a ganhar, temos que dar tudo. Não podemos tirar a ficha e deixar de jogar e esperar que a próxima bola entre para as costas e fazemos o 2-0 e matar o jogo. Não é assim que funciona. Pois. Tu tocaste aí num ponto relativamente ao treinador que acabou por me passar, não tinha qualquer coisa para dizer, mas nem, hei de me lembrar. Vamos dar notas. Eu dou 10 porque é um empate, não passa disso, e acho que o 10 fica bem. Renato? Sim, eu dou um 11, portanto, se é positivo. Por causa do empate,
mas a exibição foi mediana. Sempre ter feito muito melhor. Podíamos até ter perdido o tal lance do Petrasso, que eu acho que era penalti, independentemente do jogador poder ou não chegar à bola. Acho que é um penalti nítido que podia perfeitamente ter sido assinalado. Obviamente para nós não foi, mas na realidade deveria ter sido. E por isso dou um 11 à equipa, precisamente pelo ponto conquistado. Daniel? Eu vou tentar seguir uma lógica de dividir aqui a pontuação, os 20 pontos, conforme os resultados, também para ajudar um bocadinho. Do 0 ao 6 é uma derrota, do 7 ao 13 é um empate e do 13 ao 20 uma vitória. Depois pode haver exceções, pode sempre haver aqui uma exceção, mas eu iria para o 9 porque a equipa desligou muito cedo. Aos 34 minutos fizemos o gol e a equipa desligou. A equipa, se tivesse continuado uma toada da primeira parte no resto do jogo, se calhar podíamos estar a falar de uma nota mais alta, mas aquele desligar traz-me para a parte negativa da nota. Muito bem. Relativamente ao Sotírios, o que eu tinha para dizer, ele trata os jogadores como crianças. Isto que tu falaste do Lomboto, uh, e já aconteceu com o Petraço também. Eles estão no 11, saem para o banco sem motivo aparente e entram e saem. Eu acho que ele quer agradar a todos, ok? Mas ele, ao fim e ao cabo, acho que não está a agradar a ninguém, porque eu Não, não vejo os jogadores a darem a vida por ele, não vejo os adeptos a morrerem de amores por ele. O único neste momento que parece que está apaixonado por ele é grego e chama-se Evangelos, e toda a gente o conhece, né? Mas não, pronto, ele pode ter aqui um problema que é a comunicação do Rio Ave. Há muitos anos, não é desta direção, há muitos anos que não comunica lesões. Não sei, às vezes pode haver pequenos toques, pequenas coisas, nem comunica, nem faz sair sorrateiramente na comunicação social. Portanto, a partir daí cai em cima dele, não é? É ele que nos escolhe. não é nada disso. O Lombote está bem fisicamente, não É acredito. isso, é ele que nos escolhe, é isso. Porque ele estava no banco até, portanto, à E eu partida. percebo não comunicar lesões. Tu também estás a dar as armas ao adversário a partir do momento que estás a comunicar quem é que está indisponível. Eu, Mas também podes usar isso como psicologia inversa. Mas pronto, isso são outros 500. se ele pôr um jogador e depois na jogada seguinte, no jogo seguinte não o pôr, não vou avaliar isso. Portanto, o que eu consigo avaliar aos 90 minutos, eu não sei o que é que se passa durante a semana, se os jogadores se aplicam nos treinos, não se aplicam, se são as tais lesões ou não. Portanto, aí isso faz parte da gestão interna que não sai cá para fora, mas a gente não sabe. Só podemos avaliar o que é que se passa durante os 90 minutos. Se as escolhas são boas ou más, isso depende de outros fatores que a gente não conhece. Não vou avaliar essas tira e põe da equipa, ou se os jogadores estão contentes ou se não estão, isso aí. Consigo avaliar a performance da equipa e aí, como eu disse, numa das primeiras intervenções aqui nas primeiras jornadas, minha dúvida era se conseguíamos, com um leque de jogadores supostamente melhor nível do que o que tínhamos tido nos últimos anos, ou pelo menos mais caros, com mais nome, se conseguirmos fazer uma equipa. Até hoje ainda não consegui tirar essa dúvida se conseguiremos fazer uma boa equipa. Se calhar Fizemos não, uma barata no futsal. se calhar não Desculpa, não. conseguimos fazer. Fizemos, Diz, fizemos Daniel? uma barata no futsal. No futsal fizemos uma equipa barata. Ali Sim, nós sim. vemos a diferença que eles cobrem uns pelos outros. Uhum. Barata? Pá, para a comparação de preço. Se calhar para o Pois. futsal até já é um bocadinho caro. Pois. Mas eu também não estou por dentro do mundo de futsal, nem não Tá? vou. Eu não sei, tenho ideia que é carota, mas eu também não sou especialista. Eu ouvi um podcast no 00 que às vezes tocava nesses temas, mas já há muito tempo que não ouço. Mas eventualmente pode haver lá algum episódio que eles avaliam as equipas e às vezes eles falam disso, Ok, do plantel dos orçamentos. muito bem. Ora, momento positivo e momento negativo da semana. Pronto, eu não quero estar aqui a focar nas meninas, mas elas perderam diante do Braga na segunda-feira, esta semana, e pronto, é o pior da semana. Não estando aqui a querer colocar uma grande responsabilidade em cima dos ombros delas, porque elas, até há bem pouco tempo, eram a equipa sénior do Rio Ave que estava melhor classificada até. E muito possivelmente ainda serão. Não, Uh, o campeonato é que é curtinho. o,
Já relativamente ao melhor da semana, eu colocaria o Góis, o nosso pivô da equipa de futsal, a chamada dele à seleção nacional mais uma vez. Uh, Daniel? Sim, o pior eu colocaria a propaganda que foi feita um bocadinho em relação ao master plan. Primeiro, a não comunicação com pompa e circunstância. Basta ver o que fez, por exemplo, o Sporting sobre os próximos projetos que tem. É totalmente diferente o nível de apresentação e profissionalismo na apresentação. Tanto é que não foi apresentado publicamente, foi apresentado na Assembleia. E acho que calha-me mal ver que no texto do Rio Ave, assado, que comunica no site, é que o master plan foi bem acolhido pelos associados. Tendo em conta que só estava lá 2 ou 3% dos associados, que eu estava na Assembleia, Tiago também estavas, não vimos ninguém a dizer propriamente bem do projeto. Vimos algumas questões até ao projeto. Dizer que foi bem acolhido, eu acho que é forçar a barra e querer passar uma mensagem que não existe. E neste tema da propaganda, eu acho que isso foi o melhor desta semana, foi que após a derrota no último jogo, acho que a comunicação abrandou um bocado. Claro que tem-nos vindo a habituar nos últimos tempos, já no tempo de outra direção também a mesma coisa, a muitas das vezes querer passar uma imagem diferente, desligada da realidade, com frases muito bonitas. É claro que não vamos fazer uma notícia no site do clube a dizer que o Pans cometeu um erro muito grave e deixou a equipa com 10 jogadores e penalizou o resultado, mas nem tanto ao mar nem tanto à terra. E a verdade é que esta semana já vimos autocarros, já vimos mais ligação aos adeptos, se calhar naquilo que faz falta, e eu diria que o bom é que a SAD já percebeu, que os adeptos já perceberam que alguma coisa não está assim tão bem, tão suave. Vai ser preciso lutar. Nato, positivo e negativo. Sim, o negativo, eu colocaria também a derrota de Menino, apesar de, lá está, como dizes, eles não terem grande responsabilidade em termos de época, acho que o objetivo é a manutenção e isso acho que está perfeitamente ao alcance. O positivo, eu colocaria o futsal em geral. Portanto, eu tenho tido muito mais emoção e muito mais interesse em ver os jogos de futsal do que de futebol de 11. Mesmo nos últimos dois jogos em que não ganhámos nenhum deles, perdemos 4-3 com o Elétrico e depois empatámos 5-5 com o Famalicão. Mas foram dois jogos emocionantes, sempre com o resultado a discutir até ao fim. Portanto, mesmo que uma equipa esteja a perder por 2 ou 3 golos, depois pode ser um 5-4 e conseguir ainda equilibrar e virar o jogo. E acho que o futsal, para mim, está atualmente no topo em termos de interesse das atividades do Rio Ave. E estou ansioso por ir ver já a seguir o jogo com os Leões de Porto Salvo, que não será tão fácil também conseguir a vitória, mas esperemos, há sempre esperança de conseguir sacar qualquer coisa. Muito bem, Renato. Aproveita que estás com a mão na massa e diz já o teu tema extra, por favor. Tenho o meu tema extra seria para aqueles casos que vêm novamente à baila do Sr. Marinakis na Grécia. Portanto, toda a gente sabe que ele tem um envolvimento em alguns casos polémicos em termos de futebol, em termos de negócios, coisas menos claras. Nunca foi julgado ou nunca foi condenado. Mas pronto, acho que não é bom estarmos associados ao dono da nossa SAD ter esse alegado cadastro, estar nunca condenado. Esperemos que, independentemente do que possa vir a acontecer ao Sr. Marinakis, não se reflita no sucesso do Rio Ave. Daniel? Sim, o meu tema extra acaba por ser aqui o Tubas e outros exemplos similares. Isto para falar daquilo que é a ligação dos sócios com o clube e o aproveitamento que às vezes o clube não faz e as críticas que muitas vezes aparecem a quem participa de forma mais ativa. Não é uma defesa a priori, é apenas uma constatação de um facto. Eu acho que o Tubas foi muito bem acolhido. Eu posso dizer que eu na altura que tinha o blog, eu fui buscar o tubarão à claque dos tubarões verdes, fui buscar esse símbolo porque acho que faltava já na ideia de pensar na mascote, que nessa altura também era muito falada, e a verdade é que apareceu uma mascote, um tubarão, e depois o nome até foi colocado aos sócios para o batizarem numa espécie de concurso.
mas há mais exemplos destes do clube andar um bocadinho atrás destas pessoas que andam à volta e que perdem tempo a pensar no clube e a trazer as experiências, as suas experiências para dentro do clube. Temos o caso do Rei João, que foi pioneiro na parte da comunicação, numa altura em que não havia quase comunicação no site e tínhamos mais informação sobre o clube nesse blog. O Reis do Ave não, o Rio Avistas fez a mesma coisa e trouxe também o lado da estatística e da história. Muitas das vezes, e ainda hoje acaba por acontecer, são assinalados lá factos históricos ou achados estatísticos que o clube não tem, e se calhar também não tem que ter, mas é uma coisa que está a ser trazida e que ainda bem. E depois eu acho que este canal também com o tempo vai dar essa prova. Nós temos, ok, temos clubes a nível nacional que têm canais com programação diária e mais tempo, e podemos dar, a Rio Ave não tem esse tempo, mas o Rafa pode fazer o que quiser no seu canal. E nós estamos a ver que afinal é possível trazer um bocadinho, humanizar um bocadinho mais o clube, trabalhar com as antigas glórias, com antigos atletas. E eu acho que isso é positivo. E o Rio Ave sempre andou à procura de algumas coisas desse género e depois faz 3 episódios, desaparece, depois faz umas perguntas aos jogadores, desaparece. É muito intermitente nessa atividade e nessa humanização do Rio Ave e a ligação com os adeptos. Eu acho que há aqui 3 casos, 4 casos que explicam que muitas vezes de fora as pessoas andam um bocadinho à frente do clube e isso não é necessariamente positivo. É bom que existam, mas é sinal que no clube não estão a trabalhar tudo o que podiam. Mas se alguém dentro do clube tiver a ver este episódio, por favor, não venham buscar os meus convidados. Vocês ficam com quem trabalha na SAD, com quem trabalha convosco, e eu continuo a colher aqui os que andam aqui à volta do Universo Rio Ave. Muito bem. O meu tema extra é outra vez falar do nosso treinador. Hum, Acho que ele comunica mal. Eu não sei se ele tem assessor de comunicação ou não, julgo que não, porque o modo como ele faz, não o deveria fazer. Estes pedidos de desculpa constantes, já falei também do modo como ele se refere aos três grandes, bajulando, que são jogos especiais e que, não sei, apetrecha-os, mete-me numa situação em que eu me sinto inferior. E eu não gosto de me sentir inferior, gosto de olhar os adversários olhos nos olhos. Eh, mas pronto, é o que é. Mais uma crítica ao nosso treinador. Não morro de amores por ele. Expresso aqui que desejo que ele vá embora o quanto antes. Acredito que ele vai ficar pelo menos até ao Natal, mas eu não vejo este treinador a acabar a temporada. E se acabar, vamos andar sempre nisto do ganha um jogo, empata outro, perde outro, leva uma goleada sem razão, ganha um jogo também por números grandes e sem fazer muito para isso, não sei, acho que a grande vitória dele até agora foi o jogo em que ele deu a reviravolta contra o Estrela da Amadora e o jogo com o Benfica, que pronto, foi um turbão, foi um relâmpago que chegou antes do tempo, que Foi a acabou bola da mesmo. frente. Mas pronto, eu já falei nisso também noutro Rio Avíssimos. Nós, a última vez que tínhamos empatado na Luz, já lá vai uns anos, e o treinador também era alguém que eu nem me lembro do nome dele, José qualquer coisa, nem sei. Mas não deixou necessariamente saudades, e tivemos por aqui depois excelentes treinadores, Nuno Espírito Santo, Pedro Martins, Carlos Carvalhal, o próprio Miguel Cardoso na sua primeira passagem, José Gomes, treinadores ótimos que passaram por cá e não conseguiram nunca trazer pontos da luz. E pronto, e estes dois, que o João Pedro Sousa, não é nada o João Pedro Sousa, o que estás a dizer? E pronto, estes dois acabaram por conseguir somar pontos lá e ao fim e ao cabo não acredito que eles vão ficar propriamente ligados à história do Rio Ave. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Tiago, se me permites pôr a foice em Seara Alheira, e eu acho que ambos falaram, falaste da comunicação e eu acho que isso também se aplica ao Marinakis. Eu não sei se é uma coisa dos gregos, não gostarem de ter assessoria, porque mesmo o Marinakis, com aquela figura pública que tem e a forma como gera as coisas, eu acho que não ajuda nada à questão de nós acharmos que ele é mais ou menos inocente nos casos em que ele é acusado. Ele parece que cultiva aquela imagem e não é positivo. Só a acusação, por muito inocente que ele seja, com aquela atitude, ele já traz mais gente
para o julgamento prévio, não é? Opá, o Evangelos, ele tem tanto guito, meu. Ele está-se a defecar, estás a ver? Sim, sim. Ele está-se nas tintas para o que pensam dele. Ele compra a juíza, estás a ver? Ele compra o que for necessário. Mas é essa a percepção que tu tens, não é a percepção de que é uma pessoa que está descansada e inocente, é uma pessoa que faz o que quer, é o padrinho da Não, Grécia. mas eu por acaso já privei com um jogador daqui do clube e ele disse-me que pá, o senhor Marinakis ele fica muito nervoso quando perde e é um bocado extemporâneo, mas acaba por ser boa pessoa. Aliás, ele também não se pode falar só das coisas más. O Nottingham, os adeptos do Nottingham sofreram uma emboscada num comboio a semana passada e ele, acho que de adeptos adversários, foi uma coisa assim meio estranha. E ele pagou os tratamentos hospitalares a todos os adeptos do seu próprio bolso. Não podemos falar só das coisas más do homem, e ele também tem as suas coisas boas. Lá Ah, está, se calhar precisa de atenção, assessoria. eu estou aqui a fazer um bocado o papel de advogado do diabo. É, Atenção, eu não sou apaixonado por ele, ok? Mas pronto, estou só aqui a dizer que ele, como todos os seres humanos, tem defeitos e virtudes. Não sei se os defeitos são maiores que as virtudes, mas também me assusta tudo aquilo que foi julgado ontem, por exemplo, de incitação à violência, o que o Renato falou há pouco, e todos os problemas que ele tem com a justiça. Mas pronto, é o que é. o Vitor Mais, também explicou um bocadinho isso. Explicou que aquilo era um jogo de voleibol, o que acontece. ok. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Não, para mim é tudo. Não. Pronto, dou então este Rio Abíssimos como terminado. Queria só agradecer-vos imenso a vocês os dois, ao Daniel e ao Renato. Eu hoje tive uns problemas técnicos e eles estão a fazer um esforço para estar aqui a ajudar-me, por isso, o meu muito obrigado. Quem está aqui a ver até este momento certamente também está agradecido a vocês, porque sem vocês era só eu aqui a fazer um monólogo mais uma vez. Ainda por cima fiz um há pouco tempo atrás. Não tenho assim grandes coisas de novo para dizer. Uh, por isso agradecer-vos. Da nossa parte é tudo. O meu muito obrigado por terem assistido. Por favor, subscrevam o canal. Se já o subscreveram, quem está perto de vocês, peçam por favor para subscrever. E é isso, malta. Desejo uma boa semana a todos, um resto de bom fim de semana a todos. E no próximo jogo desejo uma vitória. Um abraço a todos. Boa semana para todos. Boa semana a todos.